Porque vejam, eu tenho dito muito aqui que para o país crescer, se desenvolver, redistribuir riqueza, o- um dos vetores fundamentais são salários. O país precisa pagar melhores salários para que a gente tenha uma classe trabalhadora mais bem remunerada que produza uma economia mais dinâmica, porque o trabalhador que ganha 5, 10 mil reais por mês, ele consome 100% da sua renda, né? E ele ganhando relativamente melhor, consumindo mais, ele aquece toda a cadeia econômica do mercado interno do país. Então eu tenho dito que para que o nosso país cresça, e não apenas cresça, distribua esse crescimento, é necessário melhorar salários. E tenho insistido que, para melhorar salários, é necessário que nós tenhamos uma proporção do nosso PIB maior vinda da indústria de transformação. Então a indústria tem que crescer, porque como eu tenho insistido, a indústria, ela demanda mais engenheiros, ela demanda mais funcionários com nível técnico, ela demanda mais funcionários especializados, ela tem maior produtividade, ela então entrega um produto com maior valor agregado e, portanto, ela pode pagar melhores salários. Ao se desenvolver, ao ganhar complexidade, tecnologia, ela também cria uma cadeia produtiva que a alimenta igualmente mais produtiva e igualmente pagando melhores salários. Então, esse é o ponto. Nós precisamos desenvolver uma indústria competitiva que ocupe uma maior fatia do PIB para pagar melhores salários. E assim a economia como um todo pode se desenvolver. Daí em diante, a fórmula para o desenvolvimento é mais ou menos conhecida. As empresas do setor de transformação ganham um mercado grande como o nosso, um mercado de 200 milhões de habitantes, é um mercado muito interessante para desenvolver a indústria. Então, ganham um mercado interno, né, com algum nível de protecionismo. Esse protecionismo não é no sentido de criar empresas que simplesmente maquiem ou maquilem, como os economistas gostam de dizer, né? Tragam para cá componentes da indústria de fora, montem o produto e revendam. Não, isso tem que ser estruturado para evitar isso, e uma das formas é colocar metas, prazos bem determinados para ganho de mercado, para ganho de desenvolvimento. E uma vez que as empresas do nosso setor da indústria de transformação ganhem o mercado interno, elas têm que ser direcionadas para competir no mercado externo. Essa é a forma. Então você tem que controlar um pouquinho mais a sua conta de capitais para diminuir a volatilidade da moeda. A gente tem que ter alguma competitividade de preço, e é onde eu quero chegar com essa conversa, e tem que ter uma política industrial com objetivos de longo prazo, com prazos para se atingir objetivos e realizada a partir de um estudo técnico que aproveite as nossas potencialidades. Então, tem sim que levar em consideração o tal custo de oportunidade, mas não apenas para desenvolver o setor agrícola, como os liberais gostam de dizer, mas para pensar em quais setores nós podemos desenvolver a nossa indústria de transformação, setores que nós já tenhamos alguma aptidão. Né? Aerogeradores, aviões, indústria farmacêutica, extração de petróleo e gás, né? Todo o maquinário referente a isso. Enfim, nós já temos pistas de onde dá para ir. Então, é nesse sentido que a gente tem que fazer. E aí a gente sempre chega nessa discussão na questão do câmbio, tal câmbio de equilíbrio lá. Eu sou daqueles que acham que sim, é necessário, enquanto nós não tivermos uma competitividade extra-preço, ou seja, na qualidade do nosso produto, eu entendo que é necessário que nós tenhamos um diferencial de preço nos nossos produtos a partir do diferencial do câmbio, né? Isso é basicamente o que todos os países fizeram, né? Eu sei que a depreciação cambial, ela impacta mais os mais pobres. Por quê? Quando o câmbio se desvaloriza, né, o dólar começa a ficar mais caro, o dólar, como principal indexador da nossa economia, acarreta em alta inflação, que para os mais pobres é sempre mais grave, porque o repasse é mais direto e mais sensível. Ok, a questão é que, uma vez que o câmbio esteja estabilizado, e este é o ponto, este efeito de corrosão do poder de compra do trabalhador via inflação
importada do câmbio, ele se esteriliza. Então, $1 a R$ 5 já é mais que suficiente, na minha avaliação, para que a gente tenha esse diferencial de preço. Então, hoje o dólar aí é 5,50, 5,60, 5,70, 5,40, que ele vem flutuando, já é inclusive mais alto que o que a gente precisaria. E o ponto principal do que eu quero explicar agora para vocês é o seguinte: tem que estabilizar. Se estabilizar em 4, em 5, ou até em 6, mas não interessa, tem que estabilizar, porque enquanto não houver uma estabilização do câmbio, essa perda do poder de compra do trabalhador via inflação derivada do câmbio vai continuar acontecendo. Então, assim, qual o câmbio bom para o crescimento da nossa indústria, para gerar esses melhores empregos que eu estou dizendo? É um câmbio que a gente já tem. A R$5 está mais do que bom, mas por que a gente não está vendo um crescimento da nossa indústria, uma substituição de importação? Bom, porque o câmbio sozinho não é capaz de conseguir fazer isso. Nós não temos nenhum tipo de política industrial. O BNDES não está atuando para desenvolver essa política industrial que não tem. Nós não temos metas, prazos estabelecidos. Não, nós temos um momento de desmonte da nossa indústria. Olha, outra questão, sem subsídio para a indústria, sem financiamento e sem algum tipo de controle da nossa conta de capitais, ou seja, o que entra e sai de dólares do Brasil, né, sem algum tipo de controle sobre isso, nós não vamos conseguir estabilizar o câmbio. E o câmbio que também não se estabiliza também não colabora para o crescimento da indústria. Porque existe uma coisa que é o fator do planejamento na economia. Então, o nosso câmbio desestabilizado do jeito que está, incontrolável, a atual política de preços da Petrobras atrelada ao câmbio, fazendo os combustíveis saltarem da maneira que estão saltando, a inflação saltar da maneira que está saltando, bom, nós não vamos ter estrutura para recuperar a indústria, ainda mais com a debilidade do mercado interno, né? Reforma trabalhista achatou a renda, né? O desemprego está muito alto, o governo não investe, o setor privado, nesse caso, não vai investir também. Então é por isso que a indústria não está voltando. Então o problema não é mais câmbio, o câmbio já está no lugar. Né? Daqui para diante, a coisa começa a degringolar e a não servir nem mesmo para o crescimento da indústria. Né? E principalmente tem que estabilizar, e câmbio sozinho não resolve o problema do emprego na indústria, com o desenvolvimento da indústria.